As pessoas estão buscando apresentar a lei, mas a nossa visão aqui é diferente. A gente vai fazer uma apresentação rápida, mas também a gente vai tratar dela muito mais na prática, né? Como é que as empresas elas vão ter que se portar, como é que elas vão ter que se adequar a essa nova exigência legal, né, que está sendo imposta aí por essa lei que entra em vigor, como você bem disse, a partir de agosto de 2021. Eu vou fazer aqui a inclusão aqui da apresentação. Vamos nós. Todos estão vendo? Legal? Tá tudo bem, né? Então vamos lá. Uma realidade e uma solução. Bom, vamos contar um pouquinho a história aqui quanto à questão de dados pessoais, né? A gente, quando fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando de proteção de dados da pessoa física. E a gente percebe, né, à medida que a internet foi evoluindo, a circulação de informação de forma eletrônica recebeu uma evolução de tal forma que a circulação dessas informações cada vez estão ficando mais rápidas. E lá em 2014, o governo federal, né, a partir de uma necessidade que houve à época, publicou então a lei do Marco Civil, né, da internet. E aí aquele Marco Civil, ele vinha falando dessa proteção, desse cuidado que nessa circulação tinha que ter quanto à questão de proteção de dados. Entretanto, lá só se falava de transmissão eletrônica, não se falava de regras, não se falava de condições, como é que as empresas num contexto geral, elas iriam se portar diante dessa movimentação, né, desse tratamento de dados da pessoa física. Então, em 2018, nasce aí então a Lei 13.709, que é a famosa época Lei de Proteção de Dados, e agora, então, desde 2019, ela mudou de nome para LGPD, Lei Geral, então, de Proteção de Dados, e alguns a chamam de Lei de Privacidade. E aí, a própria lei, ela traz algumas observações e alguns detalhes que eu gostaria só de trazer aqui, para que a gente possa fazer uma reflexão e nessa reflexão entender esse acontecimento no tempo e esse acontecimento dentro da empresa. Vamos lá, né? A gente percebe que várias vezes nós estamos na nossa casa, né? Às vezes no final de semana, às vezes fazendo aí um lazer qualquer, a gente recebe uma ligação sem a gente esperar. É uma empresa de operadora de celular, é uma empresa oferecendo um canal, né, pela internet, ou oferecendo uma rede, enfim. Aí vem a pergunta: aonde ele pegou meu telefone? Aonde ele pegou os meus dados? Quem forneceu meus dados para ele? Quem liberou as minhas informações pessoais para ele? Porque é interessante que a comunicação é tão clara, é tão bem informada que ele sabe o seu telefone, o seu nome e dependendo, né, do que for, ainda sabe de qual operadora você é ou de qual canal de televisão você é, enfim. Ele tem informação que deveria ser privativa sua. Você só poderia dar essa informação para quem você quisesse. Mas essas informações acabam circulando e nessa circulação a gente esbarra em circunstâncias até desagradáveis, porque eu tenho que dar explicação, eu tenho que dar sempre uma negativa, né? E isso a gente percebe-se muito com, né, um outro exemplo também é banco. Ah, eu tenho aqui um cartão de crédito liberado. Né, se você quiser, eu libero o cartão agora. Como assim? Quem te deu os meus dados? Quem te ofereceu as minhas informações? Então, isso foi uma preocupação muito grande e essa preocupação ela foi transformada em lei. Só que quando a gente trata, né, de empresa de grande porte,
bancos, operadoras, a gente até entende isso. Porém, existem circunstâncias que vão envolver as empresas de menor porte, as empresas de que tem algum assunto muito sensível, como, por exemplo, eu abro aqui, né, um exemplo, hospitais, clínicas, laboratórios clínicos, os próprios escritórios de contabilidade, são entidades, são empresas que tratam dados de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, elas terão que estar preparadas, terão que estar organizadas, para quando a lei ela vier a entrar em operação, elas já estejam, pelo menos, iniciada aí uma busca de uma adequação a essa lei. E aí vem, né, a obrigação das empresas e a imagem do negócio. Eu costumo dizer o seguinte, né? Nós levamos muito tempo para poder nós darmos credibilidade ao nosso nome. Seja como pessoa física, o meu nome, Carlos Alexandre, ele tem um peso. O nome da sua empresa, né? Vou dar o exemplo aqui, se me permitir, a OCF, né? Que é o Alexandre Andrade, que é o responsável pela contabilidade. Esse nome tem um preço. E esse preço, ele foi adquirido à medida do tempo. O tempo, ele foi trazendo circunstâncias que eu, na pessoa física, e no meu exemplo, a OCF, na pessoa jurídica, foi reagindo a partir das circunstâncias e ganhando credibilidade, confiança no mercado. E essa confiança, ela tem um tempo para ela ser adquirida, ela ser amadurecida e ela dar fruto. Só que no mundo, né, seja ele corporativo ou mundo, né, natural, tem um princípio ético que diz o seguinte, a negativa ela fala mais alto do que o positivo. O que significa isso? Num estalo de dedos, essa confiança ela pode ir ladeira abaixo. Numa circunstância muito rápida, essa credibilidade ela pode ser desmontada. E aí, esse que é o início da nossa conversa aqui, que é a imagem do seu negócio. Se você não estiver atento a essa ordenança legal, a esse princípio legal, pode surgir uma circunstância tal, e essa circunstância pode repercutir no mercado, de tal forma que o mercado vai reagir, né, de forma negativa. E é isso que eu trago aqui a questão da imagem. Então, por exemplo, né, eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, teve um consumidor em São Paulo que ele teve um problema com a Brastemp, né, um nome conhecido, uma marca conhecida, só que o problema dele foi tão sério, que o que ele fez, né, no YouTube? Ele gravou a geladeira dele do lado de fora, que durante um tempo ela ficou 30 dias sem a manutenção adequada, porque a empresa não tinha peça para poder suprir. Isso pode parecer, né, pequeno para uma empresa de grande porte, mas ela teve uma repercussão negativa que ela teve que reverter isso a ponto até de dar um novo equipamento para aquele consumidor. Né? Um outro exemplo, né? Não sei se vocês lembram, a Renault ela tinha um carro, né? O carro que era o Clio, e esse Clio ele deu um problema, e o que aconteceu? Esse consumidor abriu, né? Criou um site dizendo assim, meu carro falha. Até reverter essa situação, até mudar o conceito do consumidor para aquele tipo de veículo, levou um tempo. Só que essas empresas grandes, ela têm bom fluxo de caixa, elas se movimentam, né, ela tem investimento externo. E nós que somos médios, será que estamos pensando nessa imagem? Será que eu estou considerando essa imagem? Aí você pode me falar assim, tá, mas o que eu e a minha empresa tem a ver com isso? O que eu, médio porte,
né, quase grande ou pequeno, o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver o seguinte, se um funcionário, vou dar um exemplo bem simples, tá? Básico, corriqueiro. Um funcionário entra com uma ação trabalhista, que é uma situação, uma circunstância normal, né? Ele está insatisfeito com o que, né, a empresa efetuou nos pagamentos dele, hora extra, sei lá, o que for. Qualquer evento que possa ter acontecido. E aí, nessa ação trabalhista, ele diz que a empresa não tinha a guarda necessária dos seus dados, porque a empresa ela forneceu os dados para uma concorrente ou para outra coisa, enfim. Mesmo que seja um folclore, mesmo que não seja verdade, aí é que entra a sua empresa, aí é que entra a minha preocupação aqui em dar essa palestra. A sua empresa, se ela não se demonstrar organizada para que em qualquer denúncia ou manifestação pública de alguma informação de que os dados de todas as pessoas que estão ligadas à empresa, e aí eu boto funcionários e clientes, dependendo do tipo de atividade que ela tem, o ônus da prova é dela. Se ela não estiver organizada, ela pode ser multada e a gente vai ver isso lá no final da nossa palestra quanto a essa multa. Um outro exemplo, vamos imaginar que a empresa seja da área de saúde e ela trata pacientes, né? E esses pacientes são consultados pelos médicos e as informações desses pacientes circulam dentro de um sistema dentro da empresa. Circulação de a pessoa vai lá, faz um determinado exame, o exame já vai direto para o médico já vê o exame automaticamente, ele já dá então o resultado. Aí vem a pergunta: aquele dado, aquele médico, ele tem o consentimento daquele titular para ele observar aqueles dados? Ah, mas ele tá propondo tratamento. Sim, mas esses dados podem ser copiados, eles podem ser extraídos, eles podem ser deletados. Então, dois exemplos simples. Um outro exemplo que aconteceu, né, agora em novembro, vocês podem consultar depois pela internet, é público. Em São Paulo, nós tivemos, né, uma construtora famosa, né, é uma construtora grande, né, eu não preciso me furtar aqui em dizer o nome, porque o processo é público, foi a Cirela. Ela, num determinado empreendimento que ela negociou em São Paulo, um dos compradores recebeu uma ligação de uma empresa que estaria interessada em oferecer a parte de mobiliado, né? Móveis planejados. E aí aquele comprador daquela unidade foi e falou assim: peraí, mas quem te deu os meus dados? Ah, é que nós temos uma parceria. A minha construtora tem uma parceria com... a construtora tem uma parceria com a minha empresa e nessa parceria, então, ela me forneceu os seus dados. Não, mas eu não autorizei. Onde é que está escrito que eu autorizei a concessão dos meus dados? Onde é que está escrito que eu concedi a autorização à empresa a repassar os meus dados? Então, se vocês virem esse processo pela internet, volto a falar, é público, ele já está, né, em primeira instância, numa multa de 10 milhões de reais. Bom, e a empresa, então, ela cria a sua metodologia, ela cria a sua organização. Mas eu tenho aqui que trazer uma mensagem que eu acho assim de extrema importância. A empresa deve evitar a questão da superficialidade das ações quanto à Lei Geral de Proteção de Dados. A empresa deve evitar a questão de curiosos quanto a essa organização da Lei Geral de Proteção de Dados. E o que eu quero dizer quanto a isso? Gente, o importante é o seguinte, né? Isso tem que ficar claro. Se não criarem metodologias
de que a lei ela está sendo observada e essas metodologias, elas não só foram criadas, mas elas estão documentadas, elas estão em operação, você vai ter um problema com uma denúncia ou com alguma questão relacionada à Agência Nacional de Proteção de Dados, que entra em vigor a partir de agosto de 2021. E aí, para que haja uma adequação, existe um ponto-chave, existe uma verdade, existe um posicionamento. E esse posicionamento, ele tem que partir de quem tem os dados. Quem tem os dados é chamado pela lei de controlador. E quem é esse controlador? É aquele que detém a posse da informação. Então, vou te dar um exemplo. A empresa ela tem uma quantidade aí X de clientes, as informações desses clientes, seus dados pessoais, suas informações sensíveis, elas são dados que precisam ser organizados, a sua tramitação, o seu tratamento dentro da empresa. Então, por exemplo, quem está autorizado a incluir um dado? Quem está autorizado a alterar o dado? Quem está autorizado a excluir um dado? Quem faz quem acompanha o ingresso? Quem acompanha a exclusão? Existe autorização para movimentação? O titular do dado, ele concedeu essa autorização ou não concedeu? Vou dar um outro exemplo assim vivo da questão de mercado, de que a gente é levado a não perceber isso, mas isso é mais presente do que a gente possa imaginar. Quando nós acessamos hoje qualquer dado na internet, dependendo do tipo de produto que você está buscando, aparece lá embaixo a questão de cookie, né? Que são ações eletrônicas, né? Ações de algoritmo, para que ele possa gravar aquela entrada sua dentro daquela busca. Aí o que acontece? Isso acontece muito no Facebook, isso acontece muito no Google. Quando você passa a abrir aquele aplicativo, você começa a receber mensagens muito semelhantes àquela que você consultou. Por que isso? Porque o sistema entende que você autorizou a movimentação do seu perfil de gosto. E gosto também é privativo. Gosto também tem a questão da privacidade da lei. Se você não autorizar, a empresa não pode ficar te mandando mensagens. Os concorrentes, os produtos assemelhados, não podem te dar informações. Então, o que a gente percebe? A coisa vai muito mais a fundo, pessoal. A coisa vai muito mais a fundo naquilo que é a pessoa humana. Então, a gente passa a tratar, por exemplo, você começa a fazer pesquisa de determinado um determinado produto, né, dentro de um determinado mercado. Daqui a pouco você está recebendo várias mensagens de outros mercados, mas você não entrou. Mas tudo porque você autorizou aquele cookie a dar perfil e concessão, você concedeu aquele site de busca que ele então dispare o seu gosto para outros mercados. E aí, como é que a gente fica? De que maneira a gente fica? Se nós não entendermos como a lei ela vem nos atingir, eu vou ter sérios problemas de mercado em relação à privacidade dos dados da pessoa física. E para isso, eu tenho que iniciar um projeto de conformidade. Então, o que é um projeto de conformidade?
eu tenho que criar mecanismos, eu tenho que criar procedimentos para que esses procedimentos eles estejam claros, esses procedimentos eles sejam bem entendidos, esses procedimentos eles sejam compreendidos e eu ainda tenho que dar publicidade de que esses procedimentos existem na minha empresa. Se eu não entender, não observar e não apontar esses mecanismos, eu estou à mercê de uma punição legal pela própria lei quando ela entrar em vigor a partir de agosto. Então, um dos procedimentos aí claros, se ouve muito falar, né, da questão do consentimento. O que é o consentimento? O consentimento é o titular do dado permitindo, concedendo essa oportunidade de quem vai controlar aquele dado movimentar e tratar dentro da sua atividade mercantil, dentro da sua empresa. Então, esse consentimento ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele tem que estar bem destacado, até porque existem princípios que a própria lei estabelece como regras. Então, por exemplo, existe o princípio da finalidade. Para que você quer aquele dado? Eu quero aquele dado porque é um cliente meu, eu vou vender um imóvel, eu sou uma empresa de corretagem de imóveis, então eu quero aquele dado para poder oferecer os meus imóveis. Ok, aquele cliente, ele consentiu você oferecer? Ele consentiu. Ok, você então está adequado à norma legal para entender que você só pode usar esse dado para esse fim? Se você pegar esse dado, por exemplo, e utilizar num lançamento de uma outra coisa, de um outro produto, você vai ter que ter um novo consentimento? Você entende que a necessidade de ter aquele dado, ele tem que ter um prazo determinado? Quando aquele cliente ele terminar, ele por fim, adquirir aquele produto, aquele dado, eu vou ter necessidade de manter aquele dado comigo? Eu vou ter sim, porque eu vou ter que ter garantia para eu poder assegurar o cumprimento da garantia, aquele dado ele vai ter que estar assegurado. Isso tem que estar escrito no consentimento. Então, esse dado, a pessoa, o titular, ele tem acesso à consulta? Isso é um absurdo. Como é que uma empresa pequenininha, eu vou ter que dar acesso ao titular? Olha, a ideia aqui não é nós conversarmos sobre a questão das obrigações legais, mas sim do que é obrigado a cumprir. E a lei diz que você vai ter que dar, sim, um acesso para que ele possa ter a informação de que o seu dado está correto, que o seu dado ele precisa ser alterado, ele precisa ser excluído, ele precisa ser incluído. A questão de que o titular que deu esse dado, ele tem que ter a segurança, a confiabilidade de que você não vai transferir essas informações para outra empresa. E se houver essa transferência, essa necessidade dessa transferência, essa transferência também tem que ser através de um consentimento. Então, vou dar um exemplo prático aqui, né, da questão de consentimento para outra empresa. Nós já falamos do controlador, que é a empresa que detém a posse dos dados, e existe aquele que é o operador. Quem é o operador? O operador é aquele que vai trabalhar os dados. A empresa, ela não necessariamente ela vai ser controladora e operadora ao mesmo tempo. Pode, dependendo da sua atividade, pode. Ela vai trabalhar e tratar os dados dos seus clientes. Mas, por exemplo, os dados dos seus funcionários, né? Você que contratou a OCF para fazer a contabilidade, a folha de pagamento, a escrituração
dos seus funcionários, da sua empresa, da sua contabilidade, a OCF passa a ser, então, o operador dos dados. Então, vai ter que ter um consentimento por parte do titular, para que o titular autorize, no caso, no meu exemplo aqui agora, a OCF faça o tratamento, a tramitação desses dados. E aí a gente volta para o princípio. Os dois têm que ter segurança, os dois têm que estar atentos, os dois têm que estar com uma prevenção não só tecnológica, mas também lógica, de que aquele tratamento daqueles dados é um tratamento que está revestido de segurança técnica necessária para que isso aconteça. E para isso, você tem que ter uma padronização, você tem que ter uma regulamentação de como você vai tratar esses dados. E aí vem, eu falei, né, da questão do controlador para o operador. Se for de pessoa jurídica para pessoa jurídica, a gente vai lembrar lá o termo B2B, que é Business for Business, que é a empresa tratando os dados da outra empresa. Porque a controladora não deixa de ser controladora. Ela vai continuar. Então, se a sua empresa tem funcionários, esses funcionários, eles vão ser acompanhados quanto à sua questão administrativa de folha de pagamento, esse negócio todo, e você vai contratar a OCF, então, é o operador desses dados. E tem aqueles dados que você vai tratar diretamente com o consumidor final, que é o B2C. Você vai pegar esses dados, você vai ser responsável pela organização desses dados, pelos procedimentos organizacionais desses dados, para que o titular dos dados tenha a certeza, a segurança de que você seguiu todos os princípios legais que a lei estabelece. E aí vem a facilidade do impacto e a garantia do atendimento à lei. Para que você tenha a certeza e a facilidade que esses dados estão sendo organizados, você tem que criar fluxos. E esses fluxos, eles vão ser organizados, né, em um workflow, né, um fluxo de trabalho. E esse fluxo de trabalho, ele tem que estar muito bem delineado. É criar etapas, criar procedimentos, e esses procedimentos são procedimentos adequados. Aí você me fala assim, pô, mas aí é muita coisa, como é que eu não sou uma empresa assim tão grande, como é que eu vou me adequar? Os procedimentos, se eles existirem, estiverem documentados, e eles estiverem sendo adequados para o teu porte, a agência ela vai entender como que você buscou uma adequação, um ponto de chave necessário para o teu porte de empresa. Mas para isso você tem que dar o pontapé inicial. E o pontapé inicial é o quê? É você conversar com o especialista para que ele entenda o teu fluxo de processo, e esse fluxo de processo, ele te dê condição de você entender aonde é que você vai ter que ter mais segurança, menos segurança, vai ter que ter um monitoramento mais adequado, menos adequado. Além disso, eu não posso esquecer que os colaboradores da empresa, eles também deverão estar atentos a essas mudanças. Porque a verdade é que, por mais que a gente busque a perfeição, a gente trabalha com pessoas. E as pessoas, se elas forem bem informadas e bem orientadas, a tendência ao risco de erro acaba diminuindo ao máximo. Mas se elas não forem treinadas, elas não forem orientadas naquilo que elas devem preservar, o que vai acontecer? Elas vão acabar não se atendo, não dando atenção por aquilo que deveria ser dado muita atenção. Deveria ser dado um detalhamento muito maior.
Então, os colaboradores têm que ser orientados, os funcionários têm que ser ensinados e treinados. Para isso, deve-se contratar, né, o especialista que vai fazer todo esse agrupamento de informações, e essas informações vai criar fluxo de processos, fluxo de trabalho, vai criar limitação de ambiente de risco, vai buscar controles mais acirrados, onde a segurança ela precisa, e controles mais leves, onde a segurança não precisa tanto. Querem ver um exemplo disso? Nós hoje, nós temos, né, a tendência, pelo menos é uma tendência natural, é nós levarmos para a nuvem todas as informações, né, visto com dificuldade de espaço físico, mesmo que os servidores são servidores agora, não é com uma potência muito grande, né, a tendência é elevar para a nuvem. Nessa questão de elevar para a nuvem, existem procedimentos mínimos necessários de acesso, de inclusão, de exclusão, de difusão, de movimentação daqueles dados que, se não forem observados o fluxo de quem faz, quando faz, por que faz, qual a extensão do que faz, você não vai ter uma organização dessa responsabilização, que é um outro ponto que eu acho assim de extrema importância. Você tem a responsabilização desse ponto aos funcionários que movimentam essas informações? Será que todas as pessoas que movimentam dados de terceiros têm assinado com a empresa um documento se responsabilizando pela guarda e a segurança daqueles dados? Por que isso? Voltamos lá para o início. A imagem, ela pode ser uma imagem perfeita, mas se houver um vazamento de uma informação dessa, a empresa ela pode ser levada a um entendimento de que não tem segurança dos dados e, de repente, até ser rechaçada, né, com mensagens, com opiniões que, de repente, a empresa em si, ela tentou fazer, mas não responsabilizou quem, de fato, estava ali fazendo o tratamento daquele dado. Então, o que eu chego à conclusão? A conclusão é a seguinte: a lei vai entrar em vigor. E nessa questão de entrar em vigor, nós temos que estar atentos à lei. E aí, para eu estar atento à lei, o que eu preciso dar como resposta para a agência? Eu tenho que dar como resposta para a agência a questão de que eu me organizei, não só me organizei, como criei fluxo de processo, criei movimentação desses processos, criei orientação desses processos. E o melhor de tudo, eu ainda faço um relatório de prestação de contas. Aí você me pergunta, tá, e se acontecer um vazamento? E se houver qualquer problema? Se eu estiver organizado, problemas acontecem. E esses meus documentos, eles vão criar, né, um escudo protetor legal, uma proteção legal, para que você possa, então, levar para quem reclamar de que você criou todos os procedimentos e você, então, apresenta relatórios, você apresenta pontos, exames e análises de que aquele dado ele foi protegido enquanto ele estava circulando dentro da empresa. E, por fim, apresentar à agência, né, ou a quem de denúncia, quem for, um regulamento de que isso tudo que nós falamos aqui agora, esse regulamento ele existe e ele foi criado do início ao fim, dando condição para que a empresa, então, ela se adeque a essa realidade. E aí, quem é que vai ser o responsável por fazer isso tudo? A própria lei chama-se de encarregado.
Esse encarregado, né, em inglês é o DPO. Esse encarregado, então, ele passa a ser a pessoa que vai auxiliar a empresa, ajudar a empresa nesse início, nesse momento, né, de impacto, né, de adequação, para que a empresa, então, possa iniciar e não ter problema com nenhum tipo de denúncia. Aí vem a questão, né? Para isso, é necessário fazer um levantamento desses fluxos, desses controles, desses procedimentos, minimizar ao máximo o risco disso vir a acontecer, e essa minimização desses riscos, eles vão mitigar mais ainda qualquer questionamento que venha em relação à empresa, às ações que ela tenha tomado nesse início de princípio de adequação. Eu falei, o início é em agosto, mas aí vem o que nos chama a atenção. O que nos chama a atenção é o seguinte, é que a agência ela foi criada com o objetivo, né, de executar o cumprimento da lei. E essa execução, ela dá a ela o poder legal de multa, né, chamado poder de polícia, de multar aquele infrator que não se adequou ou, pelo menos, que não deu início a um princípio de adequação, que não teve o mínimo de consciência da necessidade de adequação dessa obrigação legal. E vai começar em agosto, mas como eu já relatei aqui, já existem ações em andamento, né, porque a lei ela já está em vigor, só o órgão regulador e o órgão, né, punidor é que ainda não entrou em vigor, é a partir de agosto, mas a lei ela já está aí, e aí as empresas elas estão com esse prazozinho aí para elas poderem se adequar e se organizar para quando surgir essa obrigação, elas estarem aptas e em condição de reagir. E essa reação, ela vai trazer aí talvez uma segurança e uma certeza de que ela fez o que deveria fazer em tempo hábil. Então a minha mensagem é essa, a minha mensagem que eu tenho para dar é essa, a lei não adianta a gente vir aqui e eu começar a falar artigo 3º, artigo 4º, isso ia trazer ia ficar muito chato, um tédio. Então, a minha proposta é sempre trazer a prática. Então, a prática, eu tentei levar o entendimento do que é a lei, levar o entendimento de como resolver e como solucionar as exigências da lei, e levar também o entendimento de que quem sair na frente, ele vai ser beneficiado, porque vai conseguir alcançar aí a certeza de que está cumprindo a lei como ela deveria. Aí estão os meus dados, né? Como, né, o Alexandre Andrade falou, né, um grande amigo. Eu estou aí, né, para tirar dúvidas, e aí estão os meus contatos, né, pelo LinkedIn, pelo né, e-mail, pelo Gmail, meu telefone, e também, né, eu tive a oportunidade, né, graciosa aí de escrever esse livro, sempre ligado à responsabilidade, né? A gente sabe que se foi falado aqui, a gente está tratando de ato lícito. Em momento algum eu tratei de ato ilícito. Ato ilícito tem que ser rechaçado mesmo, tem que ser punido mesmo e mandado até para a delegacia de polícia. O que a gente está tratando aqui é de ato lícito, e não há maior ato lícito do que a operação natural e regular que a empresa tem na sua atividade. Esse é um ato lícito, mas se ela não estiver atenta, ela pode ser penalizada por algo que ela não se preparou. É isso aí. Obrigado, gente. Alexandre, obrigado aí pela apresentação, pelos esclarecimentos. Eu queria iniciar aqui, o pessoal fica à vontade aí para fazer as perguntas. Eu queria dar início por algumas dúvidas que eu fiquei aqui na sua exposição, né? Principalmente na questão do consentimento, né? Regra geral,
eu tenho que ter o consentimento lá da pessoa física com a qual eu tenho relação, né? Eu, empresa, me relacionando com pessoas físicas, sejam elas clientes ou empregados, enfim, de obter esse consentimento. Mas eu também, assim, não sou um estudioso profundo da lei, mas me lembro de ter lido qualquer coisa de que há dados legalmente necessários, né? Então, eu vou dar o exemplo até que você muito bem citou, da OCF, enquanto prestadora de serviço, por exemplo, de departamento de pessoal dos seus clientes. Aí eu aproveito para fazer duas perguntas. A primeira, né? Há dados dos empregados que nós, tanto a empresa cliente quanto nós contadores, somos legalmente obrigados a prestar, a informar esses dados para órgãos de fiscalização, né? Por exemplo, eu sou obrigado a informar a remuneração do empregado para a Previdência Social, para a Receita Federal, para a Caixa Econômica, né? Para controle do Fundo de Garantia, da Previdência, enfim. Então, eu sou legalmente obrigado a prestar esse dado. Então, a primeira pergunta, né, para esses dados que eu sou legalmente obrigado a fornecer, eu estou dispensado de pedir o consentimento? E a segunda pergunta, para outros dados que eu tenha necessidade de obter o consentimento, se a controladora, né, entendendo aí que o controlador é o meu cliente, que é o empregador daquele funcionário, por exemplo. Se ele tiver alguma dessas informações que pedir o consentimento, ele pediu o consentimento do empregado, ao contratar a OCF, como exemplo aqui, para operar esses dados, e aí eu obviamente, estou sendo contratado pela empresa. Esse consentimento que ele deu à controladora é extensivo a mim como operador por conta da responsabilidade da controladora? Não sei se me fiz claro. Fez claro sim, fez claro sim. Vamos aqui entender, né? A primeira pergunta é: quanto aos órgãos públicos, né? Sejam eles de fiscalização, sejam eles de polícia, sejam eles de avaliação, a própria Agência Nacional, a esses, se houver a necessidade de cumprimento legal de um dever, isso já está autorizado pela lei de origem. Então, a lei do imposto de renda já te autoriza a movimentar os dados devido a você celebrar lá, elaborar a declaração de imposto de renda. Perante a Caixa Econômica, a Caixa Econômica é um órgão que administra a questão de fundo de garantia, a questão dos dados pessoais, que são dados até sensíveis. A própria Caixa Econômica, na regulamentação do Fundo de Garantia, já tem autorização para que você possa movimentar esses dados para lá. O que eu fiz, né, eu quis frisar aqui é o seguinte: no teu exemplo, o cliente é a controladora, ele contratou um funcionário. Nessa contratação do funcionário, ela tem que observar o que ela vai exigir desse funcionário. Então, por exemplo, vamos imaginar que a entrada, o ingresso desse funcionário na empresa é por ponto biométrico. Por exemplo, ingresso por catraca biométrica. Essa autorização biométrica, ela tem que estar descrita no consentimento, porque esse dado é sensível, é dado pessoal, é individual. Então, quando a empresa ela fizer a contratação desse funcionário, no seu ingresso, ela já tem que estabelecer todas as possibilidades que ela vai necessitar para tratar os dados do seu funcionário. Então, no seu exemplo, ela vai me contratar, vai contratar a OCF para poder fazer, né, a folha de pagamento, a organização trabalhista dos funcionários. Legal. No consentimento, ela já deve descrever todas essas informações indicando quem é o operador, porque a própria lei diz que o operador
né, está sentado aí, o operador é solidário com a controladora daqueles dados. Então, o titular dos dados, ele já tem que ter a informação de quem vai tratar os dados dele. A controladora, ela é quem tem a posse, mas quem realmente vai operar é a OCF, daqueles dados limitados a determinados assuntos, né? Não de ingresso, porque aí é uma questão biométrica no meu exemplo da empresa, mas de movimentação de salários para lá, pagamentos, etc. Agora, um outro ponto também que eu vejo é o seguinte, essa informação ela tem que ficar muito clara para a controladora e para a operadora, porque, por exemplo, se esse titular ele for demitido, é um exemplo bem simples, na demissão dele, ele pode solicitar a exclusão dos dados dele? Não. Por que não? Porque a própria lei trabalhista diz que a empresa é responsável pelos dados na lei de temporalidade de guarda de informação. Então, até esse assunto tem que ficar antenado para que, se houver qualquer questionamento nesse sentido, a empresa vai ter que responder a tempo e a hora, ela tem prazo, a própria lei estabelece prazo de resposta, para que ela possa, então, levar esse conhecimento ao titular do dado, de que, no meu exemplo, os dados dele não vão ser excluídos, porque a lei diz que eu tenho uma temporalidade de guarda daqueles dados durante a minha responsabilidade como controlador e você como operador. Tá, entendi. Agora uma outra pergunta para aí também, pessoal, aí levanta a mão aí, por favor, aqui para eu controlar aqui quem quer fazer pergunta. Tem uma mãozinha aí no alto do vídeo para eu poder ir abrindo os microfones aqui para que vocês façam as perguntas de vocês. Eu tenho uma última pergunta em relação aos dados, né, dos nossos clientes que têm clientes pessoas físicas, né? Há alguns dados que ele pede desse cliente que são também de obrigação legal. Por exemplo, CPF, nome completo, endereço, que é necessário que ele tenha essas informações para poder preencher a nota fiscal, por exemplo, né? Então, ele tem uma obrigação legal ali. Mas ele tem outras informações, por exemplo, um cartão de crédito, que aí, na verdade, ele precisa daquela informação naquele momento para realizar o pagamento de uma operação, uma compra que aquele cliente está fazendo. Isso também se encaixa como uma obrigação, quer dizer, eu sou obrigado a desprezar o número do cartão de crédito dele, porque aquilo não é uma exigência legal, e sim uma exigência do meio de pagamento que ele escolheu. Não, vamos lá, né? Vamos aqui entender. A operação ela não vai mudar devido ao início de vigência da lei, não é isso. O que está se dizendo é o seguinte, a empresa, né, a controladora daquele dado, ela é organizada o suficiente para em todas as suas operações ela ter segurança de que aqueles dados não venham a vazar. Então, numa operação normal de venda, né, vamos aqui dar um exemplo simples. Numa Casas Bahia, eu cheguei lá e quero comprar uma geladeira. Naquele momento, eu estou fornecendo os meus dados para a compra daquela geladeira para emissão da nota fiscal. Naquele momento, se a Casas Bahia, num procedimento da agência, vier fazer o levantamento e de que a empresa não tem a segurança adequada no ingresso daquelas informações, ou existe qualquer vazamento dentro do sistema de cópia, ou o funcionário que opera aquela emissão não está preparado para, de maneira nenhuma, transportar esses dados para outro lugar, essa empresa pode vir a ser, no meu exemplo, a Casas Bahia, pode ser penalizada pela agência porque ela não teve o tratamento inicial de ingresso daqueles dados. Como é uma operação simples de compra e venda, essa operação ela só vai ter que ter a segurança, o titular vai ter que saber que há a segurança de que aquele dado não é vazado, ele não precisa consentir aquele dado na emissão da nota fiscal. Ele precisa sim
Se por acaso, no meu exemplo, se esse dado ele foi para abrir uma linha de crédito e essa linha de crédito eu forneci outros dados, aí nesse momento eu titular do dado, posso exigir da empresa um consentimento para utilizar esses dados, mesmo que seja a meu favor. Ah, mas é uma linha de crédito. Se você não liberar o número, né, o valor do contra-cheque, o valor, né, o teu endereço completo, enfim, os dados mínimos para poder abrir o crédito, eu posso questionar que aquela empresa não tem a segurança necessária para poder, então, tratar aquele meu dado, que no meu exemplo agora, dado sensível. Então, nesse exemplo que você deu, se eu tiver que pedir informação ao cliente para abrir um crédito, eu deveria ter nesse formulário que eu peço esses dados um consentimento formal dele. Oi, Alô? Pessoal, vocês me ouvem? Ou foi o Alexandre que perdeu a conexão? Alexandre, me ouve? ouço agora ouço. Tá, eu vou repetir a pergunta. Vamos pegar Ok. esse seu exemplo do crédito. Ok. Em que eu, para conceder o crédito, para fazer uma venda a prazo para um cliente, eu vou pedir a ele algumas informações a mais, né? Como a renda, os dados bancários, enfim. Vou lá pedir umas informações que extrapolam as que eu preciso para emitir uma nota fiscal. Isso. Você acha que seria necessário eu, na ficha de crédito, por exemplo, ter lá uma redação no próprio formulário que ele consente o direito de trabalhar aquelas informações para a finalidade de aprovação do crédito? Perfeito. Até porque, né, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quando se trabalha a linha de crédito, se trabalha a relação do cliente com outras instituições financeiras. Então, por isso é que é um dado sensível. Eu estou invadindo a privacidade dele para saber se ele é um bom pagador, se o cadastro dele é positivo. Tudo isso é importante, né, para a empresa conceder o crédito, mas para isso, no formuláriozinho, é interessante, é mais uma indicação de quem vai fazer essa análise, de que um textozinho lá de autorização, né, um consentimento, para que aquele dado ele seja trabalhado a fim de aprovação de crédito e fornecimento daquele produto a prazo. Até porque eu posso, por exemplo, vamos dar um exemplo típico aqui de um financiamento de automóvel, né? Sim. Eu tenho uma agência de automóvel, chegou alguém para comprar um automóvel financiado, eu vou pegar esses dados e não sou eu que vou lidar com esses dados. Eu provavelmente vou repassar esses dados para uma financeira, né? E aí vou estar, vamos dizer assim, disponibilizando os dados daquela pessoa para uma terceira instituição, nesse caso aqui no meu exemplo, uma instituição de crédito, para ver se ela aprova o financiamento. E aí é interessante, então, interessante não, seria obrigatório que eu tivesse o consentimento expresso daquela pessoa que eu vou dividir aquela informação dela com uma financeira ou duas ou três financeiras para ver se aprova a linha de crédito, é isso? Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Até porque você passa a ser, nesse teu exemplo, a empresa passa a ser a controladora e a empresa financeira a operadora daquele dado. Isso tem que ficar bem claro, né, nesse formulário. Tá. Pessoal, por favor, saiam da timidez e façam suas perguntas. Edna. Deixa eu só acender aqui a luz, rapidinho. Tu ficou no escurinho aí. Edna, pode abrir o teu microfone aí. Já abri. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Edna. Seja bem-vindo. Obrigado aí pela tua participação. Como todos estão tímidos, e eu, depois que eu passei a ministrar a aula, deixei a timidez de lado. Aí, faz muito bem.
Aí agora eu já pergunto. A minha amiga até colocou ali no chat uma pergunta a respeito de recursos humanos, nessa área de recursos humanos, que é a que eu estou ainda no momento, que ali ela coloca, tem um grande problema em virtude da quantidade de dados que possuem dos empregados. E nós que temos uma parceria também na área de RH e de consultoria, nós temos essa preocupação com relação aos documentos, porque até na entrevista de recrutamento e seleção, porque tem os dados sensíveis e não sensíveis. Aí eu tenho que reformular esse documento, por exemplo, esse formulário, informando apenas o nome. Eu não posso mais pedir, por exemplo, o sexo. Eu não posso pedir algumas informações, o nome da mãe. Então, é porque, lógico, que se eu não selecionar aquele candidato, é dispensável solicitar tantas informações. Então, com isso, se a pessoa deixar, porque eu tenho acompanhado algumas empresas, elas vêm mantendo da mesma forma, né, esse mesmo procedimento, vem mantendo com todas as informações, solicitando tudo, tá? Aí, o que eu gostaria de saber? Isso tem que ser modificado com relação a essa questão, tanto também dos documentos dos empregados que poderão manter no departamento pessoal. Como que nós vamos trabalhar com isso? Vamos ter que contratar uma pessoa, um controlador de dados, para que tratem todas essas informações. Então, aquela pessoa que está de posse desse cargo, ela poderá, somente ela que vai poder estar com tudo isso a partir de um consentimento, ela pode transferir essa alegação melhor dizendo, esses dados, esse poder que ela obteve, né, a partir do momento em que ela adquiriu essa atribuição. Porque eu tenho essas dúvidas, sabe, com relação a isso. Eu tenho lido, tenho acompanhado sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados, mas ainda tenho a dúvida no RH, ainda não me foi esclarecido como que a gente vai trabalhar isso, sabe? Eu não sei como que nós vamos, se a gente vai poder, porque antes era o quê? Tínhamos o dossiê do empregado, isso era mantido na empresa, né? Solicitando todas aquelas informações. A partir do e-social, muitas coisas deixaram de ser necessárias. Aí tem aquela relação de documentos. Então, a gente pedia carteira de identidade, cópia de identidade, CPF, título de eleitor e tudo mais, e muitas informações também não são necessárias em virtude do e-social. Então, já não preciso de pedir muitas coisas. Mas isso, como que eu vou tratar agora no RH com relação a essa parte da admissão? É isso que eu tenho algumas dúvidas, sabe, Alexandre? Bom, vamos lá, né? Vamos aqui entender a prática, né? Que esse objetivo meu aqui realmente é trazer a prática. A prática é a seguinte: primeiro, não tem problema nenhum tratar dado, ok? A lei não está impedindo o tratamento do dado. O que a lei estabelece são regras que têm que ser seguidas para tratar o dado. Então, a primeira regra: não existe consentimento genérico. Então, isso é uma regra clara. A lei é bem clara. Lá no seu artigo... cadê você? Lá no seu artigo 8º, ele diz claro que o consentimento não pode ser genérico. Ele tem que ser específico. O tratamento do dado, ele pode ser feito por uma terceira pessoa? Pode, desde que o titular do dado tenha a certeza de que aquele tratamento está seguro, que foi feito procedimentos internos de segurança, de que aquele dado não vai ser manipulado por pessoa fora do seu conhecimento. Então, no teu exemplo, uma empresa no recursos humanos, ela pode tratar os dados? Pode. O que eu penso é o seguinte: criar fluxo de procedimentos, fluxo de processos, para que esse fluxo ele seja administrado e responsabilizado de quem vai tratar aqueles dados. Então, vamos imaginar aqui na prática. Tem um departamento pessoal que tem um gerente e 5 funcionários. O gerente, ele responde pelo departamento, ele não responde pelo dado.
Quem responde pelo dado é a empresa, mas o gerente tem que ser responsabilizado e o funcionário que possivelmente possa vazar aqueles dados tem que ser responsabilizado. Então, tem que se criar dentro desse departamento pessoal o fluxo dessas informações, como funciona. A pessoa admitida passa por fulano, fulano vai uma entrevista com o ciclano, e assim vai, até chegar até chegar ao recursos humanos. Então, essas pessoas, elas têm consciência da proteção daquele dado? Então, se elas não têm, elas deveriam estar, né, no fluxo, e esse fluxo dizendo só ele pode pegar os dados sensíveis, só o outro é que pode pegar os dados genéricos, só o outro é que pode pegar todos os dados. Então, nós criamos fluxos de processos, e esses fluxos são claros para que, se houver qualquer questionamento, seja pela agência, seja por uma denúncia, seja por qualquer pessoa, você apresenta, não, olha aqui, esse dado não pode ter sido vazado pelo ciclano, porque ele não tem acesso a esse dado. Quem tem acesso a esse dado é A e B. Então, é A e B, você vai concentrar a apuração daquele dado. E aí vem a questão da lei, é você entender que o dado ele tem que ser protegido, é você assegurar que aquele dado vai ser protegido e responsabilizar a quem, né, teve qualquer deslize com aquele dado. E aí, nesse fluxo, o que a gente criou? Organizou condição de quem vai ser responsabilizado ou não por aquela informação que ele prestou, seja ela vazada ou não. E aí vem o problema. O que a lei diz? Que a empresa tem que estar preparada para as suas contingências. Então, se houver qualquer tipo de problema, vamos imaginar no teu exemplo, numa admissão, você selecionou inicialmente um funcionário, ele preencheu todos os dados, aquele preenchimento, lá no finalzinho, você vai criar lá um consentimento específico para movimentação na admissão, no treinamento ou até no estágio probatório dele, daquele cargo que ele está concorrendo. Se por acaso ele não for aprovado, lá no finalzinho você já vai dizer que aquele dado vai ser excluído ou aquele dado vai ser anonimizado. Enfim, você já vai criar a regra de segurança para que ele tenha consciência de que aquele dado não vai poder ser manipulado por ninguém sem ele ter nem conhecimento e nem consentimento. Entendeu, não? Foi muito prolixo? Foi não, Alexandre, foi ótimo. Eu queria pegar... Você e a Edna, Alexandre, usaram uma expressão que eu não tenho, assim, não tenho conhecimento. Vocês usaram a expressão de informação genérica e informação sensível, né? Isso. Aonde, né, nós e as pessoas que estão aqui participando podem encontrar essa classificação. Está definido na lei o que é informação genérica e o que é informação sensível? Isso está definido na lei, né? O que a lei diz lá no artigo 5º? Dado pessoal é aquele dado geral, é aquele dado genérico, aquele dado que todos nós temos naturalmente. Então, vou dar o exemplo: nome, identidade, CPF, né? Data de nascimento. Em alguns escritores acreditam que também nome de pai e mãe passa a ser também dado pessoal, dado genérico, e não sensível. Já o dado sensível, ele tem a ver com a pessoa individual. Então, o que é o dado sensível da pessoa individual? É a raça, é o sexo, é a filosofia dela. Outra coisa importante, um prontuário médico é um dado sensível, a saúde dela, a identificação biométrica, a identificação dela, né, como pessoa, opção sexual, enfim, tudo isso é dado sensível.
determinados tipos de empresa até perguntam opção ideológica, filosófica, tudo isso é dado sensível, porque diz respeito à pessoa. Então é bem claro, é bem fácil gravar. Tudo que diz respeito ao indivíduo como pessoa individual, dado sensível. É dado que tem a ver com ela, além do que está escrito. Além, é vivo. Você vê a raça. Você não precisa, né, buscar perguntar para ela. Você visualiza. A questão filosófica, você precisa dela para ela dizer o que ela pensa. Enfim, isso tudo é dado sensível. Foi claro ou não? Eu não vi você. Você foi claro. O que eu acho é que, na prática, essa classificação, até que a gente aprenda, né? Ela acho que vai ter uma zona cinzenta aí de determinada, da gente classificar, entender que algo é genérico quando é pessoal, né? Mas entendi. Vai ter uma curva de aprendizado aí na prática, né? Para isso vai servir a presença do encarregado. Né? O encarregado, ele vai ser a pessoa, né? Da própria lei diz que ele vai ser aquele que vai interpretar, aquele que vai trazer luz à interpretação e à decisão, porque é ele que vai ser o responsável ao atendimento até dos órgãos de fiscalização. Pessoal, mais alguém aí que perdeu a timidez para fazer perguntas? Vai ser igual leilão, dou-lhe uma. Mais ninguém com dúvidas? Bom, acho que não. Então, acho que a gente pode, até pelo avançado da hora, né? Já estamos aqui com 1h15. Eu queria agradecer mais uma vez, Alexandre, aí pelas explicações. Queria que, se você pudesse aí colocar aí para o pessoal que não pegou os teus dados de contato, se você puder compartilhar aí na tela. Pessoal, agradecer aí a participação de vocês. O Alexandre, né, se colocou aí à disposição, se vocês tiverem dúvidas depois e até no próprio processo de implementação aí dessas regras, ele também aí está pronto aí para ajudar vocês. Estão aí os dados de contato que ele está compartilhando aí mais uma vez para que vocês possam aí anotar. Para quem não teve oportunidade de assistir aqui ao vivo, a gente costuma colocar lá no nosso canal. É só o tempo de editar aqui a apresentação e o vídeo, e a gente disponibiliza lá para que vocês possam rever ou compartilhar com algum amigo, algum colega que não gostaria de ter participado, mas não pôde em função de outro compromisso nesse mesmo horário, viu? Então, pessoal, muito obrigado. Alexandre, mais uma vez, gratidão e até uma próxima oportunidade. Passo a você aí para as tuas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a você, né, pela oportunidade que nos deu aí, né, de conversar, né? Eu nem digo isso, né, um treinamento, uma apresentação. Conversar sobre a lei. O importante é estar preparado, né? Estar preparado é algo que tem que antecipar, e esse é o momento. Então, agradecer ao CF, agradecer você e dizer a todos, né, que precisar de mim, estou aí à disposição. Um grande abraço a todos e obrigado, Alexandre. Tá bom, obrigado a todos vocês, pessoal. Um abraço forte e até a próxima palestra aí nossa. Tchau, tchau.